Amores matam? Para discutir, hoje estamos aqui com a professora Flávia Tim e eu quero começar primeiro agradecendo e depois perguntando se é amor, por que matam? Juliana, é uma boa pergunta, né? Porque no senso comum que a gente diz amor é bom, o amor é valorizado, o amor é companheirismo, o amor preserva a vida, o amor perdoa. E ao mesmo tempo a gente tem nas cenas de violência uma retórica que diz matei por amor. E isso não está na sociedade contemporânea. Se a gente for estudar o amor na sociedade ocidental, lá do amor, no romantismo mesmo, né? Os amores verdadeiros são aqueles amores em que os amantes morrem por causa do amor, né? Então, acho que isso é uma pergunta importante. Realmente, a gente tem que problematizar isso, porque eles são capazes, sim, de transformar-se não em amor, mas em ódio. Esse sentimento na psicologia, ele não é unidirecional, ele é dinâmico. Então, se eu deposito no objeto tudo que eu tenho, tudo, eu aposto que aquele objeto vai ter que também me dar tudo. E até que ponto a gente tem tudo? Até que ponto, para estar no relacionamento, a gente não tem que pensar justamente que a gente não pode ter tudo? E aí sim, os amores, eles podem levar à morte. Quando eu aposto que o outro tem que me dar, ele não me dá, e ao não me dar, eu deposito nele a causa em mim. E aí eles se tornam o que a gente chama tóxicos, violentos, perigosos, agressivos, né? Então é um tema muito importante para ser debatido na sociedade, porque se a gente não debate e consome o que está colocado, a gente naturaliza que o amor pode matar, que o amor pode machucar, que há licença para agredir. Não, não há licença para agredir num relacionamento. Não é porque eu convivo intimamente com uma pessoa que eu tenho licença para agredir. Pelo contrário, né? Então a gente tem que estimular debates de como a gente lida com o cotidiano, com uma relação estável que tem muitos anos de permanência. A gente tem que colocar esse debate em público. Acho que isso que é importante. Então, tentando trazer esse debate aqui para gente, qual a possibilidade de identificar o que seria essa violência psicológica e o que é necessário a gente colocar em debate não só a violência em si, mas outros aspectos, para tentar entender como se caracteriza, porque eu acho que muitas mulheres acabam não identificando que sofrem violência por ela não ser física. Muito boa pergunta, né? A violência psicológica, ela não é igual em todas as culturas, mas o Brasil definiu que juridicamente nós enfrentaremos a violência psicológica. Então, o que é a violência psicológica? São verbais, são forma de depreciação, humilhação, aviltamento, desqualificação das demandas afetivas, né? No caso, a gente está falando de violência contra mulheres. Então, a desqualificação da demanda dela por um apoio, por uma dor, por qualquer coisa. Então, tudo isso se configura violência psicológica. Agora, como perceber se eu naturalizo que ele chegue, né, em casa nervoso, porque ele também é submetido a um sistema socioeconômico de trabalho que também o explora. Aí ele chega em casa cansado, aí eu naturalizo. E a gente vai acumulando essas naturalizações. Então, entender que a violência psicológica é tudo aquilo que fere a autoestima e o pleno desenvolvimento psicológico das mulheres. O que é isso? Eu trabalhava, de repente não consigo trabalhar mais, me sinto incapaz. Eu estudava, de repente eu me sinto incapaz. Eu tomava decisões no trabalho, agora eu não me sinto suficientemente qualificada para tomar decisões. Outro exemplo, eu duvido da minha própria saúde mental. Eu sou levada a acreditar que eu estou louca, entre aspas, e que eu tenho algum problema. Tudo isso é violência psicológica e você não percebe. Então, a violência física todo mundo conhece. Agora, a violência psicológica é o termômetro para a gente saber que tipo de relacionamento a gente quer. Porque ele não é bom nem para ele, nem para ela, e muito menos se tiver filhos, né? Então eu percebo que existe uma influência que vai além do relacionamento a dois. Essa hierarquização que a gente tem dentro da sociedade, que acaba delegando de certa forma poder mais aos homens do que às mulheres, influencia na forma como eles se enxergam dentro do relacionamento? O nome que se dá a isso é machismo. E a gente
não elimina o machismo para estudar esse fenômeno, muito pelo contrário. O machismo é um dos fenômenos sociais, culturais, que permitem esse tipo de pensamento, sentimento e ação, porque em psicologia a gente não dissocia as três coisas. Então, sim, a gente tem que enfrentar o machismo, ele tem que ser nomeado, a gente tem que saber como que ele atua, qual é a posição que ele constrói na hierarquização, né, da diferenciação dos sexos, e tudo isso é importante. Mas não é só isso. Quando a gente vai avaliar violência psicológica, a gente avalia no mínimo 3 sistemas. Microsistema, que é onde esse casal está envolvido, sua família, sua rede comunitária próxima. Aí você tem o mesossistema, que são o exossistema, que são as coisas que estão fora, são as instituições, a cultura, e o exossistema, né, que é a religião, as instituições, como é que elas lidam com isso. Então a gente, para lidar com isso, tem que trabalhar nas 3 esferas. Então não é um fenômeno unidirecional. O machismo é fundamental para o enfrentamento, ele interfere nas formas de pensamento e nos relacionamentos, mas o individualismo moderno também, o amor romântico também, né? A tua história de vida também, né? A história da sua comunidade também. Então ele é um problema muito complexo. Dentro dessa complexidade, eu queria adicionar mais um, que é, ultimamente, as pessoas terem um certo fascínio por podcasts e programas de crimes reais. Tanto que filmes de plataformas de streaming têm lançado com mais frequência e parece que as pessoas têm um apelo muito grande por assistir e quase uma idealização pelo assassino. Então, o que isso faz para a nossa sociedade? Isso é bem importante. O Denis de Rougemont, ele escreveu um texto sobre amor que ele diz assim: só as histórias de amor que matam interessam e chamam a atenção. Então, há muitos anos a gente procura histórias criminais, né? A história, por isso que vende, porque a gente quer ver o crime, quem é o criminoso, qual é a personalidade do criminoso. Isso mexe com uma coisa muito narcisista nossa, que é o poder de conhecer e salvar. Esse é o perigo. Porque aquele filme, né? Aquele filme não, o livro 50 Tons de Cinza, né? Que vendeu tanto para as mulheres tiveram tanto prazer, inclusive sexual, com aquele livro, né? Buscando o quê? Salvar este homem. Salvar este homem que tem supostamente um problema de personalidade, um transtorno. Então os crimes, eles fascinam as pessoas porque é algo que está fora da razão. É algo que a gente não conhece, é algo que a gente realmente vai procurar. É um problema a gente se identificar com isso? É, porque a gente naturaliza essa intensidade do afeto. Oh, e aí, o que ele vai fazer? Ele vai matar? Não vai matar. Ah, ela vai salvar? Alguém vai salvar? Vai ter alguma coisa? E a gente fica presa nesses discursos. Mas isso não é de agora, não. Isso sempre vendeu muito. Isso sempre foi objeto de consumo. A gente pode até aprofundar essa discussão com a psicologia, né? Por que a gente tem tanto fascínio por aquilo que escapa à consciência e por aquilo que escapa à razão, né? E por que a gente consome isso e o que isso vai dar, mas é um debate mais longo. E se a gente está nessa onda de achar que pode salvar alguém ou que pode transformar, quando o crime acontece, essa pessoa ela deve ser punida ou reeducada? Como a gente se relaciona com o agressor? Muito boa pergunta, porque falar de agressão, violência, é falar de sistema penal. Sistema penal é punitivo. Aí a pergunta que eu gostaria de transformar é: o sistema penal é capaz de reeducar o machismo? O sistema penal é capaz de transformar, né, essas relações machistas em relações saudáveis? Não, a resposta é não. Então a gente tem que implementar, sim, também o problema complexo, as ações complexas. Implementar ações de educação, qualificar o debate com a população, levar a população a se emancipar e não ficar refém de um sistema que identifica o crime e pune o crime. Não resolve. Os dados estão aí, não resolvem. Então a gente, no estágio, no programa de estágio aqui do CEUB, a gente atende alguns autores de violência que estão na vara de medidas alternativas. E a gente faz o programa de reeducação do agressor, que está previsto na Lei Maria da Penha, né? Então, isso é uma forma, né, de trabalhar com esses autores. Porque se eles estão numa comunidade que não se discute isso, como é que ele vai mudar a maneira de pensar, sentir e agir?
Então, é um trabalho complexo, que envolve educação, saúde, segurança pública, judiciário, assistência social, né? Ações complexas também. Envolvendo essa gama de necessidades para a gente tentar mudar a realidade. Psicologicamente falando, nós evoluímos em algum parâmetro e a perspectiva é positiva para o futuro? Que pergunta dura. Bom, quando a gente fala a gente evoluiu em termos de civilização, né? Em lugares de posições democráticas, respeito. Mas é bem verdade que o movimento das mulheres criou um paradigma, né? Então, a gente tem no mundo ocidental uma luta das mulheres por emancipação e autonomia que impactou o mundo. E essa conta está chegando. E essa conta está chegando de que maneira? Você tem alguns que conservam, dizem, não, as mulheres não podem ter essa autonomia, e outras mulheres que dizem, eu vou ter essa autonomia sim, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou criar meu filho e vou casar, né? Então, a gente tem um desenvolvimento muito grande, histórico, da luta das mulheres, que mudou a forma como as mulheres querem viver o amor, a vida e o trabalho. E a gente tem os homens também tendo que lidar com essas mudanças. Então, por isso que eu digo que o trabalho é relacional, não é punitivo, ele é relacional. É óbvio que uma mulher agredida precisa do judiciário para dizer isso é crime, porque isso é uma reparação simbólica, inclusive que ela não está louca. Mas a gente tem que enfrentar isso relacionalmente, convidar os homens para pensar, bom, quem são vocês homens não machistas? O que é ser homem não machista? Né? E isso acho que a gente ainda está engatinhando. Um pouco de esperança. Sempre temos, senão a gente não trabalha. E professora, de algo que não tenha sido abordado aqui nessa conversa, que você gostaria de deixar como recado ou reflexão? Gostaria de falar que o mais importante para o enfrentamento à violência, além de qualificar o debate, procurar informações qualificadas, é a gente ter uma rede de atendimento, uma rede de proteção, onde eu possa ir buscar essa informação, porque às vezes o vizinho é gente boa, a amiga é gente boa, mas reforça uma situação opressiva, reforça uma situação violenta. Então, gostaria de deixar um recado que existe uma rede, né, de proteção em Brasília muito consolidada, tanto na área de saúde, assistência social, nas próprias delegacias existem hoje os NUIANs, que são os Núcleos de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, que é atendido por um psicólogo e por um advogado para dar orientação, e também as ONGs, que são muitas, né? Tem o Instituto Glória, tem o Instituto Humanizare, do qual eu faço parte, que também faz essa orientação. Então, às vezes as pessoas procuram um curso, né, procuram uma forma de empoderamento, mas às vezes ter uma instituição com a informação correta é o caminho para a emancipação. Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Esse foi o nosso papo sobre violência. Gostaria de reforçar, caso você esteja em uma situação semelhante ou tenha ouvido essa história e gostaria de se informar mais, que procure a ajuda desses institutos. Muito obrigada.